Neemias, Esther, Jó. Vai para Salmos e volta 3 livros, o que você acha? Todos encontraram? Agora você com a Bíblia aberta. Eu quero que você ore comigo para Deus falar conosco. Amém? Senhor meu Deus, Tua palavra está aqui aberta, o Teu livro, Senhor. A palavra de Deus está aberta, aonde o Senhor colocou ao nosso coração para nós estarmos ministrando. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, trazer a revelação do Espírito Santo sobre a minha vida, para que possamos transmitir a Tua palavra com seriedade, com clareza, para que venha haver, meu Deus, libertação, salvação, transformação e entendimento da Tua palavra. Eu sei, meu Deus, que os demônios, meu Pai, neste momento, eles ficam bem aguçados lá fora, tentando fazer alguma coisa, alguma conspiração. Mas no nome de Jesus, o Senhor já enviou anjos de guerra para exterminar todo o poder das trevas, meu Pai. Todo o poder das trevas já caiu por terra. Ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos cercados pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Sente, queridos. Vou pedir para você se sentar. Eu queria que você prestasse atenção. Eu vou ler os 12 versículos que tem aqui para que nós possamos entender o que o Senhor colocou ao nosso coração. Talvez você conheça aí o versículo de número 10, que é muito conhecido, mas para que você possa entender a palavra hoje, nós vamos ler. A partir do 1. Neemias 8:1 diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só. Grave isso, como um só. Na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. Repita comigo: homens e mulheres. E entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém. Levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com seus rostos em terra. E Jeshua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Ramã, Pelaias, e os levitas ensinavam o povo e o povo estava no seu posto. E leram no livro, na lei de Deus, e declararam e explicaram o sentido. Faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Eu li, amados,
porque esse texto, ele trouxe algo muito especial. Eu fiquei muito feliz com o que o Senhor nos deu nesta manhã. Sempre o Senhor me dá um versículo, às vezes acontece do Senhor confirmar o versículo para a noite, às vezes não, mas hoje Deus confirmou. Todos os dias eu envio um versículo na parte da manhã para o grupo das irmãs, envio ali uma frase, envio um dizer, um devocional. Esse é o meu devocional que eu coloco no caderno como nós fazíamos o ano passado. E dali eu passo para o caderno. E quando a gente estuda métodos de ensino na teologia, o melhor método para que você possa entender a palavra de Deus é você tendo um devocional com o Senhor. Você precisa ter um momento com Deus, não só como nós fazemos 3 capítulos por dia, esse é o básico que nós fazemos. Você pode até meditar dentre esses 3 capítulos, mas você precisa tirar um momento de entendimento daquilo que o Senhor quer falar com você todos os dias, não só quando você vem ouvir a palavra de Deus aqui. Deus, ele também tem um compromisso com você. Todos os dias ele vai te dar uma palavra, um direcionamento. Então eu aconselho a igreja. O ano passado nós fizemos aqui o devocional de maio a dezembro. Nós até demos, de presente para as irmãs o devocional. Mas se você ainda não começou esse ano, pegue um caderno e comece. Comece e faça do mesmo jeito que você fazia o ano passado. Você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Esse texto, amado, da qual o Senhor deu ao meu coração, mostra um momento crucial na restauração de Jerusalém. Quando o povo ele se reúne para um evento, que aqui nós estamos vendo que um povo se reuniu, desde o versículo de número 1 fala que o povo se ajuntou como um, eles se ajuntaram numa praça, perto da porta das águas, para ouvir a lei. Então, foi um momento daquele povo significativo que enfatiza a importância da palavra de Deus, porque ia ser lida para aquele povo, e a renovação da palavra na vida daquelas pessoas. E o capítulo começa dizendo isso, que aquele povo se junta e pede para Esdras, já logo aí no versículo 1 e 2, vai dizer que o povo pede: Esdras, traga o livro da lei. Mas nós falamos assim, mas o que é o livro da lei? O que é o livro de Moisés? Para nós, amados, dentro da Bíblia é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para o judaísmo é a Torá. Era o livro da lei da qual o povo no Antigo Testamento se baseava. E o que continha nesse livro? Havia ordenanças, proibições, atribuições de Deus entregues por Moisés para Israel. Esse conteúdo desse Pentateuco, para você poder entender o que aquele povo estava ouvindo naquela praça, abarca desde a criação, que fala no livro de Gênesis, até a libertação do Egito, que aí nós já vamos para o livro de Êxodo, as leis cerimoniais e sacrifícios que se encontram no livro de Levítico, a jornada no deserto do povo de Israel na parte de Números, e o discurso final de Moisés antes do povo entrar na terra prometida, que fecha o livro de Deuteronômio. Esse é o Pentateuco. Foi esse livro que o povo, após a restauração de Jerusalém, pediu para que Esdras, o escriba, estivesse lendo ali naquele momento para eles. Dentro também do Pentateuco, nós sabemos, em Êxodo 20, que tem também os mandamentos, que era algo muito importante. Então, se você ainda não começou a ler a Bíblia, eu convido você a começar realmente pelo começo. Comece por Gênesis. Então você vai, tudo isso que eu falei em 2 minutinhos aqui, você vai ver nesses 5 livros da Bíblia, que é algo extraordinário. E o cenário dessa leitura de Neemias 8, nós vemos que tem uma praça pública e a porta das águas. Todo o povo se ajuntou no versículo 1 como um homem só. Mas como assim? Todos estavam no mesmo pensamento. Todos estavam ligados e queriam a mesma coisa.
Isso é muito importante, irmãos. Todo o povo estava. E quando a gente fala dessa porta das águas que foi reconstruída por Neemias, simboliza o retorno. Ouvir a lei do Senhor, olhando para a porta das águas, porque a porta das águas ela simboliza a água, ela simboliza a fonte de água viva. É como se eles estivessem recebendo a palavra pelo ouvido e ao mesmo tempo entendendo que estava sendo jorrado fonte de água viva sobre eles. O judaísmo tem muito isso de representação. Hoje o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Quando ouvimos a palavra, somos motivados por ele. Então, o povo começa, a partir do versículo 4, o povo começa a ouvir Esdras. E enquanto isso, a resposta do povo era o quê? A palavra de Deus nos diz nesse capítulo que era de total reverência. Queridos, quando Deus falar com você, não bata de largo não. Não finge que não é com você não. Aquele povo, para ouvir a lei, sedento, depois de ter passado por um cativeiro, eles tiveram total reverência para ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. E Esdras falava aos homens, e enquanto Esdras falava com os homens, aqui nesse mesmo texto da qual eu li, fala-se que foi construída uma plataforma para que Esdras pudesse, como se, um púlpito de madeira, para que Esdras pudesse ficar de uma forma onde que ele pudesse ver todas as pessoas, como nós estamos fazendo aqui hoje. Para que Esdras pudesse, às vezes as pessoas rotulam tanto, o altar, mas é para que a forma que Deus quer se dirigir a você, Ele quer pegar todas as pessoas. Se nós falarmos aqui de baixo, nós não temos a visão de todos. E nós temos que entender que quando estamos falando da palavra de Deus, não é a pastora Priscila, não é o irmão, o pastor, quem quer que seja aqui. É o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Então você merece esse tete a tete. Você merece receber essa atenção de Deus, porque Ele quer que você ouça. Então Esdras, ele fazia isso. Ele começou a falar com o povo. Então enquanto ele falava para aqueles homens, ele lia, o povo levantava. No versículo 7 vai dizer que enquanto Esdras falava, o povo levantava as mãos em adoração. Enquanto ele começava a ler todo o Pentateuco, irmãos, eu não posso dizer o tempo que durou esse sermão, mas eu posso dizer que foi um sermão eficaz, aonde todos estavam voltados para a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus, automaticamente as suas mãos foram erguidas para o céu, adorando esse Deus todo-poderoso, que fez os céus e a terra. Aleluia. À medida que a leitura era feita, o povo começava a perceber, não só que tinha que adorar, mas eles começaram a ver, creio eu, que quando começou a parte de Levíticos, na onde havia as leis, as atribuições, os deveres, onde começava-se a mostrar aquilo que nós precisaríamos fazer, o povo começou também a reconhecer as suas falhas. É por isso que o texto enfatiza que o povo não parava de chorar, porque eles começaram a perceber, e esse é o poder da palavra. Quando nós recebemos a palavra, estamos como se fosse reunidos, como um homem só, no mesmo pensamento. Eu não estou interessado no que a vida da minha irmã pode receber. Nesse momento, eu quero que ela receba o dela, eu quero que ela receba o meu, de uma forma total, de uma forma igualitária. Por quê? Porque quando estamos no mesmo pensamento para receber a palavra de Deus, se eu tenho uma falha, o Senhor me mostra. Se eu preciso me arrepender, o Senhor me mostra. E no versículo 9, Esdras e Neemias encorajam o povo a não chorar. Não chorem, se alegrem, pois o dia é santo. Você estar aqui, irmãos, você está comemorando um dia santo na presença de Deus. E eu disse para o Senhor: Pai, é um texto complexo,
para os estudiosos, mas eu gostaria que o Senhor trouxesse para nós o que nós precisamos, por que nós precisamos ouvir esses versículos nos dias de hoje. E o Senhor me trouxe. Ele diz: eu quero que a minha igreja entenda o que é um culto de adoração a Deus. O que é um culto de adoração a Deus. A praça, nesse texto, para nós, nos dias de hoje, representa a igreja. Lá eles tinham um espaço grande em uma praça. Hoje nós temos um templo. E esse templo, independente de ter paredes ou não, de ser grande ou pequeno, devemos nos espelhar naqueles homens e mulheres que foram para aquela praça, como hoje, eu e você, viemos para cá, como se fosse um só homem, uma só comunhão. E isso o Senhor já tem pedido para nós inúmeras vezes. Não é eu pensar nos meus problemas e cada um por si. Igreja não é isso. Igreja não é lugar de se fazer amigos. Igreja é lugar de se fazer irmãos. Você precisa entender que a igreja é um lugar de família. Às vezes as pessoas elas não dão valor para isso, irmão. Para o projeto família, igreja, o fato de nós não estarmos na mesma casa física, não termos nascido do mesmo pai e da mesma mãe, não nos rotula a sermos no local de igreja, parecer que estamos num ambiente de trabalho ou numa sessão pública aí qualquer. Você precisa entender que aquele povo estava reunido como família. A maioria daquele povo talvez nem se conheciam, mas tinham uma trajetória parecida, acreditavam no mesmo Deus. E quando uma igreja se torna família, quando uma igreja se torna irmãos, Deus opera. E o Senhor está querendo isso de nós. O portão das águas era a representação, e até hoje é a representação para eles. Esse portão das águas, ele é colocado em vários textos. Até em Ezequiel 47, quando ele fala que a água passa por debaixo da porta, ele está falando dessa porta. Nós sabemos que em Jerusalém tem 12 portas. E ali tem a porta das ovelhas, a porta e inúmeras portas. Não vamos entrar em todas. Mas o que essa porta das águas representa para nós como igreja? Não estamos em Jerusalém, não estamos diante da porta. Como vamos adorar dentro da igreja, que seria a praça externada naquele texto? O Espírito Santo de Deus, ele paira sobre a igreja, ele está sobre a igreja, é uma fonte de água viva que está conosco. Eu não preciso ver uma porta, eu preciso crer em Deus, eu preciso estar em comunhão para ouvir a voz de Deus. Se você entender esse lugar aqui, se você não entender este lugar como um lugar de família, que eu acho mó barato, irmão. Você quebra o pau dentro de casa, mas tá lá, não tá? E por que quando acontece alguma coisa, porque família acontece, você quer ir embora daqui? Por que você não vai embora de casa toda vez que você dá um piti? Porque você considera a sua família. Você pensa duas? E por que na casa de Deus você também não pensa duas vezes antes de sair? Por que você não procura os pastores antes de fazer alguma coisa que possa desagradar a família de Cristo? Por que não nos engajamos como um homem só, como um pensamento só? O Senhor está dizendo: eu quero ensinar o meu povo a ser família na igreja, para ouvir a palavra de Deus. Porque quando estamos unânimes, e não importa se Deus quer fazer hoje só um milagre na vida do Aleph, por exemplo, não interessa, somos família. Hoje é o dia do Aleph e eu vou ficar feliz. Hoje é o dia da Valéria e eu vou ficar feliz pela Valéria, porque eu sei que o Aleph e a Valéria vão estar como um só, orando para quando o meu dia chegar. Isso é igreja, irmãos. Passou disso é procedência maligna. Se alguém está dizendo que você tem que ir para o céu em outro vagão, meu irmão, te prepara, tu vai no 5:56 apertadinho conosco. Não vai ser outro vagão, não vai ter 2 vagões, vai ter a igreja sendo arrebatada por Jesus Cristo nos altos céus. Não vai ter diferenciação, não vai ter placa, vai ter a igreja de
Deus. A plataforma construída pelas pessoas para que Esdras pudesse se conectar com o povo é o que hoje nós temos na igreja, o púlpito, que muitos rejeitam, que muitos que estão de repente até aqui na nossa posição, por estarem num degrau maior, talvez tem que tomar muito cuidado, porque o púlpito não foi feito para eu te olhar acima de você, foi para que Deus, por meio da minha vida, te enxergasse melhor, em especial. Foi isso que Deus falou para mim. Então nós, quando estamos aqui, não somos melhores, somos interlocutores de Deus, somos uma voz de Deus na terra, e o Senhor está querendo falar com você, para que você entenda, que você nos veja de uma forma clara, que você entenda a palavra. Foi isso que o Senhor falou para mim. O arrependimento do povo, ouvindo o livro, Neemias dizendo: alegra-se. As autoridades constituídas por Deus para guiar o povo na terra, amados. Nós estamos diante de uma igreja, nós estamos diante de um culto. Lá não tinha o folder, culto da família às 18h30, mas eles se reuniram. Lá não, por que ele teve que fazer uma plataforma maior, um púlpito? Porque lá não tinha microfone, irmãos, não tinha mídia para tirar foto, para gravar. Ele precisava que a palavra alcançasse todos. Não era talvez 100 e poucas pessoas como tem aqui, era muito mais. E o interessante é que quando abrimos o livro e pregamos a palavra de Deus, é isso que tem que acontecer. Eu tenho que me reunir com você, aquele que vai pregar. Você precisa jejuar por quem vai estar aqui. Porque será que você não entende que você vai receber a palavra que está na minha boca? Então, tipo assim, você não pode receber qualquer coisa. Então, quando nós pensamos em unidade, eu vou jejuar por quê? Porque eu sei que se eu estivesse lá em cima, a irmã Priscila ia jejuar por mim. E as igrejas, irmãos, elas estão cada vez mais individualistas. É o meu problema, é a minha situação. E nós não estamos olhando a igreja como família. A primeira coisa que você deixa de fazer, você briga lá, você deixa de vir aqui. Acontece alguma coisa vergonhosa lá, você não tem rosto para vir aqui. Por quê? Por que para nossa família a gente chega e fala? Porque nós temos intimidade. Agora aqui, óbvio, no ambiente maior nós não vamos ser íntimos de todos, mas irmãos dá para ser. Dá, irmãos. Dá, não dá. É uma coisa. Eu não tenho assim, né? Não bate, né? Só falta falar igual o povo do mundo, né? O santo não bate, meu Deus. Que você não tenha isso na sua boca, tá bom? Mas quando você diz assim, parece que você está dizendo isso. Sei lá, eu estou no grupo aqui, mas ela, tipo, a gente não se bate. Você consegue dizer isso na sua casa? E por que você diz isso aqui? Não temos afinidade. E quem disse? Irmãos são totalmente diferentes. Quem disse que você tem afinidade? Você tem que ter amor. Se você tiver amor, meu irmão, você vai entender. Então chega desse negócio de você vir para a igreja com a sua amiga, com o seu amigo. Você vem para a igreja para ver a sua família em Cristo. Aquele povo começou a se arrepender. Irmão, foi mutirão. Foi por completo, foi todo mundo. Todo mundo começou a ficar curado, todo mundo ficou restaurado, todo mundo começou a ver suas... Eu não fiquei vendo, essa palavra, né, é para ela. Não, a palavra foi para mim, foi para você, mas individualmente, foi para cada um. Deus vai transformar a minha vida. Você não está preocupado como está a minha vida, você está dizendo assim, você é meu irmão, então nós vamos vencer juntos, você vai se levantar.
Senhor está querendo nos mostrar a igreja, irmãos, de uma certa forma, perfeita. Porque dá para existir, não pela nossa perfeição, mas pelos desígnios de Deus que são perfeitos. Então Ele não diz que nós seremos perfeitos aqui dentro, mas nós vamos estar seguindo a perfeição. E com certeza, irmão, nós vamos melhorar. Quem acredita que vai ter uma concepção mudada de igreja aí? Quem acredita que Deus está mudando o teu pensamento sobre a igreja hoje? Porque, irmão, muitas das vezes quando o calo apertar, é o irmão da igreja que vai te ajudar. Não cospe para cima não, irmão, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje você ora por alguém que aqui dentro está dando trabalho, amanhã alguém dá trabalho na tua casa, você vai pedir para aquele que melhorou orar por você. Hoje eu estou orando pela tua enfermidade, amanhã você vai orar pela que está na minha vida. E vice-versa, irmão. Não dá para a gente achar que isso aqui é uma fila da Previdência Social, onde eu vou ver você, hoje não vou ver mais. Era assim que aquele povo estava se sentindo quando começou a ouvir a palavra. O ambiente estava tomado de reverência. Era tipo assim: eu não vou, nada vai impedir de eu ouvir a palavra. Por quê? Porque Deus está falando comigo. E quando o ambiente é tomado de reverência, quando o ambiente é tomado de uma comunhão, irmão, não tem como Deus não operar. E no versículo de número 8, vai dizer que os levitas, e aqui eu falei, Senhor, mas esses levitas que foram até ditos nomes, irmão, eu falei uma vez e não errei, mas se eu falar de novo acho que eu vou errar. Só vou falar alguns aqui. Os levitas que estavam ajudando Esdras e Neemias, porque Esdras, vamos olhar o cenário, Esdras e Neemias estavam em cima do palanque. Os levitas estavam pela igreja. O que significa os levitas para nós hoje em dia? Os obreiros. O Senhor falou para mim assim, ó, os levitas simbolizam os obreiros. Eu quero que os obreiros fiquem de pé. Todos os obreiros da casa de Deus, fiquem de pé. Todos os obreiros fiquem de pé. Eu quero que os membros olhem quem são os obreiros. Pode olhar. Mas é para olhar mesmo, irmão. Dá uma olhadinha assim, ó. Pro naipe. Pro estilo. Aqueles levitas, enquanto Esdras, e vocês ficam de pé, por gentileza um pouquinho. Aqueles levitas, enquanto Esdras estava falando a palavra, não dava, Raquel, muitas das vezes, para a irmã Maria Joana escutar o que o Esdras estava falando. Naquele momento, os levitas estavam em intercessão e olhando para quem precisasse de entendimento, colocando a mão e falando com eles. Eu quero que vocês façam isso agora. Agora. Você está escutando o que Deus está falando com você? Esse é o apoio que os obreiros têm que dar para a igreja. Sai do seu lugar, sai do seu lugar, sai do seu lugar e faça isso. Deus mandou fazer isso agora na hora do culto. É tipo assim, ó, conta comigo. Você está olhando bem o meu rosto? Conta comigo. Você está olhando bem? Diga para eles que você está jejuando por eles. Não é beijinho e abraço. Diga assim, ó, eu estou jejuando e orando por você. Olha no rosto dessa pessoa. Olha no rosto dessa pessoa e fala assim: eu estou jejuando e orando por você. Quando você tiver algum problema, você vai poder confiar em mim. Eu vou poder te ajudar. Era isso que os levitas, enquanto a palavra de Deus era declarada, os levitas estavam no apoio, no apoio, no apoio, no apoio. Ei, obreiros, conseguem entender o que Deus está fazendo? É você olhar no rosto do membro. E Deus mandou a gente fazer isso, porque eu também tenho que olhar no rosto do membro. E eles verem que vocês jejuam, oram, têm uma vida casta, uma vida de exemplo, uma vida que maneja bem a palavra. Então os levitas estavam pelo lugar fazendo isso, ajudando quem estava pregando. E enquanto Esdras pregava, enquanto Esdras
falava o livro da lei. Aqueles homens estavam ali dizendo para o povo: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Esse é o meu e o teu papel, diz o Senhor dos Exércitos. Josenilta, Raquel, Fernanda, mandou dizer nome, porque aqui foi determinado o nome. Fernanda, Rosalina, Ivone, Gislene, Cida Ferreira, Rízia, Ana Moura, Valéria, Araxui, Decas, Walef, Bruna, Érica, Gabriel, Pastor Sérgio, Pastora Priscila, Evangelista Jonathan, Evangelista Cris, Evangelista César, Presbítero Leandro. É a união da igreja. Cadasna, Gabriel Pereira. O teu nome está sendo dito. Então escute. Para nós, irmão, meu nome também foi dito. Isso aqui não é constrangimento. Isso aqui é para você ouvir a voz de Deus. Entendeu o seu papel aqui dentro? Entenderam o papel do obreiro aqui dentro? Então nunca se esqueça que você vai ter que adentrar por aquelas portas e ter feito o teu amém, porque você vai ter que olhar em rostos e ajudar o púlpito. Assim diz o Senhor. Para que? Escute, isso eu falo com muito temor, para que a queda não aconteça. É para temor. O obreiro que fala em línguas tem que falar agora. Isso é culto, irmão. Tem que ser agora, com vigor, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade. A igreja precisa ser curada, a igreja precisa ser libertada, a igreja precisa de cura. E nós somos os levitas. Oh, e o seu amém? Para que não te suceda coisa pior. E a igreja está vendo quem é obreiro, para que a igreja não se escandalize caso um desses, como eu me incluo, venha cair. Deus avisou a igreja. Pode sentar, obreiros. Deus sacode a terra. Esta igreja não é picadeiro. E eu estou falando debaixo de jejum. E não é pouco. Deus me preparou para essa guerra. Quem decalabai, e nenhuma palavra cairá por terra, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o culto. Temor, decência, caráter, para ajudar o povo. E você que anseia no seu coração um dia ser levantado por Deus, porque a gente é tão humilde,
A gente diz, eu não quero. Você quer. Comece já no prumo. Comece com temor. Tenha amor pela obra. Amor. Esse é o recado para nós. Nós, como obreiros. E eu me incluo. Mas graças a Deus o pastor fez uma oração aqui, ele não sabe, né? O que eu ia falar. Ele fez uma oração, Senhor, toda a retaliação pós-culto, já recebi. Arabacantorebadai. Quer sim, irmão. Deus tem que usar alguém para sacudir a terra. E no versículo 2, eles iam declarando, vocês entenderam? Você está sentado aqui, mas você está na visão. Nós, não tem essa. Eu não tenho que fazer cara de cansado. Não é um membro que ora por mim, é eu que oro pelo membro. Ou o aluno dá aula para o professor? Quem é que se formou? Quem é que estudou? Não é o professor? Então cada um no seu quadrado. Então faça direito. Faça direito, irmão. Porque Jesus vai passar régua. Vai passar régua. E o Senhor não está declarando pecado, amém, igreja? O Senhor, não estou dizendo, o Senhor está nos alertando do que o diabo preparou, do que nós jejuamos, e o Senhor falou assim, eu vou revelar, igual está no livro de Reis, porque você se curvou diante de mim. Deus só me revelou, porque isso cabe a mim também, não saio da reta, porque Ele disse, porque você fez o a mais, não é porque você é boazinha não, é porque você me ouviu. Então, queridos, não dá de largo no recado de Deus, não brinca com Deus, porque isso é para nós, obreiros. Então, eles iam declarando e explicando. Por quê? Porque a igreja é um auxílio, irmão. Eu não tenho como conversar com o pastor, não temos como conversar com todos. Por exemplo, eu e a Ana lideramos o grupo das irmãs. Quantas irmãs não procura a Ana? Porque a gente divide. Se ela vê a necessidade de falar para mim, ó, Pri, precisa ajudar nisso aqui, fulano de tal está precisando de uma visita, é isso. Eu não vou estar com... E agora, irmão, não sei o que aconteceu com as redes sociais, eles bloqueiam nós não conseguem mandar no seu privado. Não sei o que acontece, meu. Bloqueou o meu, bloqueou o da Ana, a gente não consegue no privado ter um tete a tete. Mas Deus, Ele nos dá estratégia. Então nós precisamos entender. Aí no versículo 9, Neemias, que era o governador. Quem é esse Neemias para nós? Fique de pé, meu lindo pastor Sérgio. Eu queria que você, por favor, porque Deus falou isso comigo em casa, recite para a igreja como se fosse Neemias naquela época, o versículo de número 9, por gentileza. E Neemias, que era governador, o sacerdote Esdras, que era escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Dá para entender? Todos nós. Por que o Senhor pediu para que eu pedisse a Ele? Porque, irmãos, está faltando. Deus falou para mim, eu sou esposa de pastor, eu não pastoreio a igreja, eu não tenho a autoridade que o pastor tem, eu auxilio o pastor, ele me dá liberdade no púlpito de dirigir um culto, mas como a ordem das coisas, Ele é quem te abençoa, é nas mãos dele que está o rebanho, a autoridade que está nele. O Senhor te diz nesta noite: respeite. Está faltando respeito
pelo governador da igreja. Arabanco de baixo. E o povo sabia disso. O povo sabia. Mas foi necessário levantar um púlpito, fazer uma igreja naquele momento. Quem foi que construiu o templo, reconstruiu o templo, irmãos? Aqui, na palavra, nesse contexto, quem foi? Quem foi? Os muros. Os muros, quem foi? Elias. Quem? Elias. Essa foi reconstruir o templo. Dê valor para o seu pastor. Não deixe no vácuo. Respeite, não é idolatria, irmão. O Senhor não está pedindo idolatria porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas ele deu autoridade para Neemias. Ele está nos ensinando o que é ser uma igreja. Seja você visitante de outra igreja, eu digo para você, respeite o seu pastor. Se você está ouvindo aqui e é de outra igreja, ou vai ver aí, respeite o seu pastor. As pessoas estão falando de crentes, de autoridades ao léu e tá achando que a colheita não vai vir. Te prepara, porque o ai será grande no Brasil. Endecalabadash. As pessoas estão tocando em pessoas que não deveriam tocar. E se você é membro daqui, está tocando em qualquer outro pastor de lá, se fecha. Calai-vos, como disse os levitas para o povo naquele momento. Nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ousou matar Saul. Quem é você para ser o dono da verdade? Quem sou eu? Então, irmão, não fale de outra igreja, não fale de outra coisa, não entre em conversas, porque tudo que eu plantar eu vou. Tá dado o recado, para você que está vendo em casa também, tá aí, gosta de falar, fala o que quiser, sai daqui meio, né? Ai, vai na fé, vai na fé, você vai encontrar o diabo. Eu vou encontrar o diabo se eu também falar de pastor. Você está entendendo que a palavra é para todos? Então não dá, irmão. Você está debaixo de uma autoridade que ora por você e você está querendo destapar e fazer o que você quiser? Não. Debaixo de uma igreja, de uma autoridade, tem que ter respeito, irmão. E se Deus está falando, é porque tem. E no versículo 10, olha que coisa linda, a gente pega esse versículo. A alegria do Senhor é a minha força. Uhul! É isso aí, comendo caldo, irmão. Engole que dói menos. É essa alegria que o Senhor quer. Não é a alegria do mundo não, para você ir no pagode, para você se embebedar, para você ficar alegrinho com as musiquinhas lá fora, não. É a alegria do Senhor que Ele quer na tua vida. É a alegria do conserto na tua vida. É a alegria da santidade na tua vida. Não é você sair daqui e querer participar de qualquer outra coisa lá fora, achando que Deus não está vendo. Deus está vendo e vai te pegar. Amo vocês. A alegria do Senhor é minha força, irmão. Porque se Deus não me dá força, eu não ia ter coragem de falar isso para você. Não pensa que é da força humana, não. É porque Deus quer uma igreja, não quer um picadeiro. Ninguém brinca com as coisas de Deus, não, irmão. Quando a gente tenta sair do prumo, Ele já pega aqui, ó. Já segura e fala: ei, você está pensando que vai aonde? Volta pro aprisco. Põe essa mente para funcionar. Tira essas ideias loucas que o mundo está tentando colocar na tua cabeça. E se volta para Deus hoje, antes que seja tarde. E tu vá pro inferno. Versículo 11, os levitas acalmavam o povo.
Você que está perto de um obreiro aí, fala, ó, não chores. Fala para ele. Chora não, bebê. Chora não, gracinha. Irmão. Precisamos saber ser igreja. Eu sei que isso não dá muito ibope, mas naquele grande dia, é os quadrados que sobem, viu? É para os quadrados que a gente pede oração. Você não vai pedir para um crente todo descolado para orar por você, não. Tu vai vir numa consagração com aquelas irmãs assim, com aquele coque, com aquele cabelo esquisito. E mandar para você orar por mim, ou não é? Ou não é quando o chicote estrala? Quem é que vai orar para você? As irmãs de manhã aqui, que vocês falam às vezes que não está fazendo nada da vida. Está orando por você não fazer besteira lá fora. A gente paga o preço. É assim, irmão. Alguém tem que pagar o preço. Obreiro que não quer pagar preço, pede para sair. Fica esperando da gente, não. A gente não resolve nada. É você e Deus, e mais ninguém. É você que resolve. E quem quer ser também. Se prontifica. Deus não é seu servo, não. Quer fazer alguma coisa, fala. Não fica engolindo, não. Fica falando que Deus não é na nossa vida. Não é na tua, porque você não tem coragem de vir falar. Eu quero fazer. Eu quero estar. Isso aí é para quem tem coragem, irmão. E Deus vai te dar coragem. Vai te dar. Hoje a alegria, sabe o que é? O arrependimento daquele povo, sabe o que era? E que é hoje a frustração. Você conta o seu problema, e ao invés de você se alegrar, por que o povo estava pedindo? Os levitas, Esdras, Neemias estavam falando, ei, se alegra, hoje é dia santo. Você se arrependeu? Você tem que ficar alegre. Por que você se arrepende e fica com essa cara de cachorro sem dono? Por que você se arrepende e fica com vergonha e não vem para a igreja? Por que você se arrepende? Ai, não tenho força para mais nada. Que alegria é essa, irmão? Ai, estou desconcertado, não posso participar. Você não pode ficar sem confessar. Confessou, levantou a cabeça, lavado e remido no sangue, bola para frente. Mas confessado, tá? Não é aquele negocinho que você faz lá no seu quarto de vez em quando por causa das suas perafernalhas, não. É confessar para a autoridade aqui, ó, que está orando por você. Fala, pastor, pequei, errei, fiz. Tá aí, ó, capivara, puxa. Detran, SPC, tudo. Ficha criminal, tudo. Põe nos pés do altar. Vem de cara limpa. Mostra para o sacerdote, porque o sacerdote tem o poder de blindar você contra as astutas ciladas do diabo. Porque uma vez confessado e arrependido alcança a misericórdia. Acabou, irmão, nenhuma condenação para a questão de Cristo Jesus. Aí você pode sair cantando, nenhuma condenação, e vai de cabeça erguida, e não peques. Essa é a ordenança de Deus. Isso era o que estava acontecendo com aquele povo. Só que o povo estava assim, eu pequei. Os levitas tinham que falar, calai-vos. Aqui, ó. Os levitas teve que dizer, ó, no versículo 11, põe teu olhinho aí, ó. Os levitas fizeram calar todo o povo, porque o povo estava assim, ai, eu pequei, ai meu Deus, e agora, ó céus, ó vida, calai-vos! Se arrependeu, fica de pé. Se arrependeu, se alegra. No quê? Na força do Senhor, na força do Senhor, na força do Senhor. Que povo que se arrepende vira uma lástima. Se arrepende, ele mesmo se disciplina. Ele mesmo se enfia na toca dentro de casa. Parece o Thundercats na toca. Oh! Maníaco. Vai gritar lá dentro da sua toca. Oh! Ninguém vai vir não. Não chama o culto no lar não, para ver. Você fica com os Thundercats lá, todos os demônios dentro com você. Com a sua frustração.
pediu perdão, se arrependeu, mas não se levantou. Tá lá, com os Thundercats, um do lado do outro, dentro da sua casa. Ai, não tenho vontade, lógico, se arrependeu e está com os demônios tudo grudado ainda. Tem que se levantar na força do Senhor, meu irmão. Tem que ir para a guerra. Os levitas também são usados para incentivar você. Como eu estou aqui em cima hoje. Reage, se levanta. É um tal de cai, levanta. Aí hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu vou para o pagode. Hoje eu falo, louvado seja Deus. No outro dia eu estou falando tudo que o diabo carrega. Para com isso. Nesse meio tempo, irmão, sabe, indo lá e indo cá, irmão, você pode ser abocanhado. E Deus não quer isso nem para mim. Isso é para todos, irmãos, por favor. Não faz cara de paisagem como, isso é para o visitante. O visitante tem que ouvir, o irmão da outra igreja tem que ouvir, você e eu tem que ouvir. Deixa cada um com a sua vida. Cada um está vendo aí o que Deus está querendo. Então quando a ficha cai, eu faço isso. Eu desisto. No primeiro tombo, não consegui um propósito hoje, em vez de falar assim, Senhor, amanhã eu vou fazer. Não, você vê, não consigo. Pelo amor de Deus, sai pra lá, urucubaca. Não me desmotiva não. É isso, irmão. A alegria do Senhor é a minha força. Você não parece, mas eu estou pregando uma palavra de vitória para a tua vida. Para você sair desse marasmo, dessa miséria espiritual, desse crente aqui, crente lá e crente acolá e não sabe nem onde está. Tem que saber o que está fazendo na presença de Deus. Tem que mergulhar nas coisas de Deus. Quando acontecem as coisas, eu me acho indigno. O mesmo altar de lá que Deus levantou na época de Neemias, é o mesmo altar hoje, irmãos. Ele quer te levantar no nosso meio. Ele quer que você pare com essa oscilação. É um pensamento em Deus. De manhã entra na minha casa, e à tarde entra no pagode. Eu estou falando pagode, irmão, porque as outras nem dá para falar. Mas você sabe o seu calcanhar de Aquiles. Você sabe qual é a sua playlist? Você sabe qual é o seu hall de amigos que são crentes? E os da parafernália? Você tem. Você tem a sua roda de amigos e você tem a sua roda de escarnecedores. E o Senhor está falando, vai ficar do lado de quem hoje? Vai pensando aí, irmão. Está aqui, ó. Estou fugindo nada, não vou fugir nada. Nada do que está escrito aqui. Por quê? Porque o que é alegria? Você acha que alegria é o quê? Ganhar? Crente não dá para ganhar na Mega Sena. Se você ganhar, você vai ficar culpado pro resto da vida. Porque você não pode jogar nessas coisas. Então não vem com isso aí que Deus mandou. O diabo mandou você lá na lotérica. Na lotérica você vai pagar uma conta de luz, mas você não vai comprar, jogar no macaco porque você sonhou com bicho, né? Daqui a pouco vocês estão vendo as revistinhas do João Bidu. Como é horóscopo? Eu sou de Áries. Vai pro Áries do capeta. Tá bom? Minha cor hoje é amarela. Não vai trabalhar não para ver se o dinheiro vem na tua mão, irmão. A gente é espiritual para um monte de coisa. Daqui a pouco eu tô com uma ruda na orelha. Tô com um chaveiro de um pé de coelho. Sai da feitiçaria! Recalabadash! Ou é ou não é. Minha amiga me ensinou uma simpatia. Vai, bebe dessa água para tu ver. Vai morrer. Para de ficar pegando coisa. Olha. Diga para quem está do seu lado, vigia. O negócio tá feio para você hoje. Tá feio, irmão. Que se você veio com uma água benta aqui, que você vai ver, você vai parar. Vou fazer você jogar futebol com ela. Irmão, em nome de Jesus, fica vendo esses negócios com espírito,
com demônio, que a sua casa vai se encher por meio daquela televisão, viu? Aí os filhinhos ficam doentes, aí os filhinhos, mãe, o que você tem? Eu tô conversando com meu amiguinho imaginário. Lógico, você põe demônio dentro da tua casa, teu filho tem que conversar com os demônios mesmo. Tem que ficar perturbado mesmo. E aí não tem autoridade por quê? Porque você deixou entrar o demônio. Agora você vai sair daqui com a alegria do Senhor, com a nossa força, e vai lá expulsar da tua casa pro teu filho dormir, tá bom? Porque o que você tem que fazer, não vem pedir para mim orar não, que não vai dar certo não. É você, Rabacá. Então aprenda, o que eu colocar dentro da minha casa, eu estou levando para os meus. A gente fala, não tem nada a ver, não tem nada a ver, fica pagando para ver. É criança doente, é criança assustada, acorda no meio da noite. Irmão, ela nem tem dívida para acordar assustada. Acorda, crente. Tem que ter sono tranquilo. Não está tendo? Levanta da cama e vai orar dentro da tua casa e expulsar o demônio que está lá. Sono do crente tem que ser bom. Então você vai chegar na sua casa, você vai dar uma olhadinha no ambiente. Faz favor, ouça. Eu mesmo posso produzir cura para mim mesmo. Quando nós estamos alegres, irmão, o que é alegre? Emoção positiva, sentimento, contentamento, júbilo, satisfação, prazer de viver. Ô irmão, é um tal de, estou morrendo. Você pergunta para um jovem, não tem filho, não tem conta. Ah, irmão. Tem nem conta para pagar, às vezes nem lava a própria roupa. Vamos ser sinceros, irmão. E não é só vocês não, eles também. Tem muita mulher, tudo capengando. Não, irmão. Os homens também, não vai para vocês também. Vai para todo mundo hoje. Pega aí a tua parte. Tá morrendo. Não consigo, não dá, ai, não dá. Que não dá o quê? A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Você sabia que o teu corpo, ele produz um analgésico natural? Aí você vai na farmácia, compra ibuprofeno, aí você acaba com os teus rins, aí você toma todo dia o Tandrilax, o Dorflex. Querido, você tem um hormônio chamado endorfina. É só você ficar um pouquinho mais feliz, que o teu corpo produz um analgésico natural, que não vai agredir o seu corpo, porque Deus não é burro, Ele fez a gente perfeito, para nós mesmos fazermos a faxina em nós mesmos. É por isso que na oração a gente tem que o próprio corpo. E isso o médico que estudou 6 anos, fez residência, estudou em Harvard, tirou States Unidos, que você quer uma coisa mais poliglota, para tipo assim você poder entender. Pergunta pro camarada que estudou, irmão. Sabe o que ele vai dizer quando você sai de lá e ele não entende o que aconteceu na tua vida? Eu não sei. Deve ser isso aí que vocês acreditam. Então, meu querido, pense nisso. Eu mesmo posso produzir cura para mim mesmo. A alegria do Senhor, eu estar alegre no Senhor. Eu ouço o culto, eu olho para mim, porque eu estou em conexão com todos. E eu vou ver que eu preciso de arrependimento, que eu preciso melhorar, porque quem está do meu lado precisa da minha ajuda, precisa da minha oração. Então a alegria do Senhor que vai estar em mim, vai me dar força para eu superar os meus problemas, os meus pecados. Eu vou superar. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. E eu queria muito fazer uma pergunta para você. Além das lutas, será que você consegue ver a alegria que Deus já te proporcionou na vida? Porque, irmão, é só derrota. A gente para no tempo, numa questão, e se sabota, como diz a Val.
o tempo todo naquela questão. Eu não vou por causa disso, eu não vou ficar crente por causa disso. É por causa disso. E você não sente a alegria do Senhor. Você consegue lembrar de um momento bom? Você consegue imaginar a alegria de Davi? Eu vou te trazer a Bíblia. Porque a pessoa fala assim, não tem nenhum momento bom, não tem uma notícia boa. Aqui tem um monte, irmão. E eu vou provar para você que aqui tem notícia boa. Você consegue imaginar o sorriso de Davi quando matou o gigante? Você consegue imaginar a alegria de Noé quando, construindo a arca, ele sentiu uma gotinha de chuva cair no braço dele? Você consegue expressar a alegria de José depois de muitos anos ver o pai chegando até ele? Você consegue se alegrar pela alegria de Esther, depois de entrar na presença do rei e clamar pelo povo e fazer jejum antes de receber vitória? Você consegue entender a alegria de Raabe, quando ajudou um crente a ser espia da terra, e por causa disso, ela conseguiu salvar toda a família dela? Você consegue ver essa alegria? Você consegue visualizar? Porque a gente fala assim, eu não consigo ter alegria, você não consegue? Vendo a alegria desses homens, a alegria do Senhor é a nossa força. Você lendo a palavra, você não consegue ficar feliz? Só de ouvir isso? Você não consegue imaginar Ana? E eu vou trazer Ana para os momentos de agora, de Samuel. Ela entrando ali no banheiro, pegando teste de gravidez e dando 2 pauzinhos. Sabe o que é a alegria de uma mulher que não pode ter filhos e ver isso? Isso é alegria, irmão. Você vem me dizer que Deus não te dá alegria? Porque você está passando por um pecado? Porque você está aí com as suas frustrações de que não consegue servir a Deus, não consegue estar na presença de Deus. Isso aqui não te alegra? Você consegue imaginar Sadraque, Mesaque e Abidnego saindo da fornalha sem nenhuma queimadura? Você consegue imaginar Daniel acordando de manhã com o grito do rei Dario: ei Daniel, porventura o Deus de Israel te livrou dos leões aí dentro? Daniel se espreguiçar e dizer: eu venci essa madrugada. Eu não sei você, irmão, você pode contemplar o abraço dos ventres de Maria com Isabel, quando os ventres de Maria com Jesus no ventre e Isabel com João Batista, quando elas se encontraram. A Érica está grávida. Imagine você se encontrando com a promessa e o teu ventre conversando com a promessa. Você pode imaginar a alegria daquelas mulheres em contemplar o poder do Espírito Santo no ventre. E você vem me dizer que não consegue sentir a presença de Deus? Não consegue sentir a presença? Só de falar da palavra Ele já me dá força. Só de falar da palavra eu já posso falar labacalabadarabachá. Você tem a noção da alegria daquele povo quando viu Jesus multiplicar os pães? Quantas das vezes, irmão, você pagou conta nem ao menos sabendo como pagou, e vem dizer que Deus não fez milagre na tua vida, irmão? Você consegue imaginar a alegria do cego de Jericó? Quando Jesus chegou para ele e disse: que queres que eu te faça? Você acha que Jesus nunca fez essa pergunta para você e naquele momento Ele não te respondeu? Claro que Ele respondeu, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a mulher do fluxo de sangue? Imagina uma mulher enferma, eu não falo só de fluxo. Quantas aqui não foram curadas? Quantas enfermidades que o médico bateu o martelo e hoje ela não está mais aí? Quantas enfermidades assolaram você de manhã, mas à noite você parou para analisar e disse: passou. Será que você não tem motivos para levantar as tuas mãos como aquele povo fez aquele dia? Naquela praça, na porta das águas, glorificando esse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra. Ei, Deus já fez muito por você. A viúva de Naim, irmão,
Quantos sonhos que você estava lá, jogado. Quando das vezes nós em casa falando assim, nós não vamos comprar uma casa para nós. Nós vamos construir uma igreja. A alegria do Senhor! A alegria do Senhor! Como Deus não fez nada por você? Como? Quantas das vezes você chegou em casa achando que ia encontrar um reviravolta e Deus acalmou o mar para você dormir, e você vem me dizer que Deus não é contigo. A alegria do Senhor é a minha força. Você consegue reviver o dia que Deus te chamou? Eu não sei o que está passando na sua cabeça. Eu sei que o Senhor quer que você dê valor para aquilo que Ele já te deu. Dê valor para aquilo que Ele já te deu. Por quê? Porque hoje é noite de se alegrar. Talvez no meio da sua caminhada você parou. A tristeza te parou. Mas hoje Deus fez este culto. Trouxe o livro. Como fez na época de Neemias, para dizer: pare de chorar, porque a minha alegria é a tua força. Precisamos entender o que é um culto, irmão. A alegria do Senhor me levanta, me impulsiona, me anima, me transforma, me renova, me fortalece e me salva. Hoje é da mesma forma com aquele povo. E eles foram, no versículo 12 para encerrar, eles ouviram a palavra, se arrependeram. Escute o que eu estou dizendo. Todos que estavam lá, seja evangélico, seja de outra denominação, seja alguém que esteja afastado, seja algum crente que nesse momento percebeu que está afastado, não importa o título. Eles eram um homem só. Entende porque não havia constrangimento? Aquele que nunca aceitou Jesus não teria constrangimento de aceitar, porque eles estavam unânimes. Ninguém estava olhando um para o outro para ver, e aí? Alguém vai vir? Não. Eles sabiam, todos estavam unânimes, arrependidos e querendo uma segunda chance com o Senhor. Era isso que aquela igreja estava fazendo. E é por isso que Neemias, naquele momento, por isso que eu pedi para o pastor representar Neemias, dizendo para o povo, da mesma forma, o Senhor está dizendo para mim e para você: não vos entristeçais. É um dia santo consagrado ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E mediante isso, naquela época, eles saíram de lá e foram fazer a festa dos tabernáculos. Todos nós sabemos que a festa dos tabernáculos, eles ficavam 7 dias, faziam tendas fora das casas, ficavam nas tendas durante 7 dias, para agradecer. Agradecer o quê? Pelos 40 anos que eles ficaram no deserto. Os judeus têm essa representação de adorar a Deus em arrependimento. Hoje, a tenda do Espírito Santo te espera. Porque essa festa não vai durar só 7 dias. Sabe essa oscilação que você tem na vida? Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu vou. Hoje eu tenho um estilo gospel, amanhã eu tenho um estilo totalmente diferente. Não está demarcado um período de libertação para você. Hoje a tenda é eterna. Hoje a tenda para você está aberta para que o Espírito Santo de Deus habite em você. Vamos ficar de pé? Deus trouxe esse cenário de culto, amados. Eu não sei como anda a sua cabeça. Isso é para todos. O Senhor falou com pastores, falou com obreiros de púlpito, falou com obreiros que trabalham na nave da igreja,
falou com a igreja, falou com todos. Eu me coloquei diante do Senhor hoje. Eu pedi perdão pelos nãos que eu já dei para o Senhor. E eu me coloco aqui diante do altar do Senhor em arrependimento. Eu me coloco. Porque eu sei que tem vidas que adentraram essas portas, sedentas da alegria do Senhor. Talvez você esteja aí martelando as coisas que você já fez, aquilo que você já passou, as suas frustrações. Não adianta, irmã, eu ir aí na frente, porque amanhã, não. O que eu estou te dizendo é que amanhã você vai continuar do mesmo jeito que você sair daqui hoje. Liberto para a glória de Deus. Salvo para a glória de Deus. Por quê? Porque a alegria do Senhor dentro de você não vai fazer você retroceder. Como você tem convicção, irmão? Eu tenho convicção porque eu sei o Deus que eu sirvo e o poder que Ele tem. E quando nós depositamos o poder de Deus na nossa vida, não tem diabo que fique de pé. E eu digo para você, essa luta que você está passando, essa inconstância espiritual, um dia você ora, no outro dia você não quer nada com Deus, um dia você acha que você está bem, no outro dia você já está podre. O Senhor está falando, a minha alegria vai te fortalecer. Você se arrependendo, vindo, confessando, dizendo, hoje eu começo a minha festa, a festa da minha libertação. Irmãos, eu não preguei à toa, Deus não fez eu fazer propósitos à toa. Não me incomodo, talvez, se você não vier, porque eu sei que tem. Eu sei que tem pessoas que estão a ponto de parar. Deus nos avisou por meio da palavra. Só que Deus não quer saber o que você está passando. Você não tem que vir aqui agora e falar, ou achar que alguém vai pensar alguma coisa de você. Mas eu sei de uma coisa. Deus te trouxe aqui nesta noite para transmitir para você alegria, porque as pessoas elas estão se arrependendo e ficando frustradas. Elas estão se arrependendo. Está acontecendo um arrependimento, mas elas não estão conseguindo se levantar. Você precisa deixar que a força do Senhor guie os teus passos. Você precisa deixar a sua força e colocar a força do Senhor na frente. Os meninos vão louvar. Tenho 2 minutos aqui. Se você quiser vir e entregar a sua vida para o Senhor hoje, renovar o seu laço com o Senhor, aquilo que você está precisando nesta noite, Deus tem para você. Você não é um projeto falido. Talvez você está aí, e eu sei, irmão, e não quer dizer porque você vai aceitar Jesus aqui ou vai se reconciliar que talvez você fique aqui. Oxalá que você fique. Mas você já viu que você não para em canto nenhum? Tem que ter morada. Tem que ter morada. Tem que ter morada. Tem que entender que a força é do Senhor, a força vem do Senhor. É Ele que levanta, é Ele que restaura, é Ele que transforma. Se você ainda está aí, vem. Quem quer se reconciliar com o Senhor, quem acredita que precisa de um renovo, quem acredita que precisa sair desse marasmo, dessa vida medíocre, não sai do lugar, é estagnado. Hoje está bem, amanhã quer o mundo. Você precisa aceitar Jesus, pelo amor de Deus. Vem! Jesus te espera. Ele te espera. Deixa Deus quebrar esse orgulho. O orgulho tem matado. O orgulho tem matado pessoas. Sabe por que você não aceitou Jesus até hoje? Por causa do seu orgulho.
você não consegue reconhecer que você precisa da força dele. Quebra isso hoje. Quebra isso da sua vida hoje. Jesus tem o melhor para você. Não espera perder para ganhar. Não espere perder para ganhar. Às vezes a gente, irmão, a gente precisa entender. Não turbe a palavra de Deus. Não somos nada, amados. Vocês que já estão aqui na frente, eu quero que você lance para o Senhor. Deus quer uma decisão hoje, né? Não? Como é teu nome? Edilson que veio. Edilson, hoje é o dia da festa. É o dia da festa. E você tem que sair com ela aqui, ó. Crendo que amanhã você ainda vai continuar em festa. Amanhã ainda tem festa. Terça-feira tem festa, quarta-feira tem festa, quinta-feira tem sexta. Recebe, seja renovado pelo Senhor. Pode, agora pode. Por quê? Porque se arrependeu. Agora pode receber. Recebe ele aí dentro, recebe ele com renovo, recebe ele na veia, recebe o prazer da alegria do Espírito Santo. Recebe, é isso, irmão. É a manifestação do Espírito. É voltar para a intimidade. É voltar e dizer assim: eu tenho a alegria. É poder dizer: eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Sinta Ele aí. Ele está aqui. 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 A igreja, quando é um só, sente Ele aqui. Sente Ele aqui. Sente Ele aqui. Tem que sentir. Ele está aqui, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo vida. Tem alguém que está se reconciliando? Você está se reconciliando? Edilson, eu quero que você repita comigo. Tem mais alguém que está se reconciliando? A maioria da nossa igreja. Filha, está congregando em algum lugar? Faz tempo que eu não te vejo. Eu vi você no evento quinta e hoje. Mas você sentiu a necessidade de vir. E não é só estar na praça, é fazer parte da praça. Entende? Eu queria que você, o Edilson, é mistério de Deus. Toda vez que eu prego, o Vitor aparece. Vitão. É melhor chorar do que me ver. Chora mesmo, Vitor. A alegria do Senhor, Vitor, é a tua força. Um homem grandão desse se rendendo aos pés do Senhor, você pode alegrar-se no Senhor. É a movimentação, a tenda do Espírito Santo. É essa manifestação. Essa jovem também está aceitando? Não, já veio, né? Você já está vindo há algum tempo. Mas eu vou te dizer a mesma coisa que eu falei para ela. Não basta estar na praça, tem que participar. É hoje. Você vai se firmar. Porque, irmão, nós aceitamos. Todas as vezes que você vier aqui, eu não vou te olhar como um visitante. Eu sempre espero que você fique. Mas nunca é algo forçado. Acho que é por isso que as pessoas vêm. Porque vê que a gente não olha. Aquela moça apareceu de novo. Não. Eu fiquei feliz quando eu vi você na foto das meninas lá. Falei, a Ivone ligou pra ela. Falei com o Sérgio no dia que eu estava vendo as fotos. Vi você lá. E eu fiquei feliz. Quando eu vejo você de vez em quando aqui, amiga,
não é para menosprezar não, é assim, a gente fica feliz, mas a gente também não pode. Eu estou feliz pelo Edilson, é jogador de futebol, a gente precisa tomar uma decisão, porque a palavra de Deus foi dita. E esse negócio das vezes a gente social, não precisa fazer muita coisa. A gente traz algumas coisas porque Deus mostra e com certeza a gente sabe que tem endereço. A gente só não fala para quem, certo? Mas a gente sabe que os pecados que apareceu aqui tem janela aí, né? Então o Senhor expõe para mostrar que Ele é Deus, não para envergonhar alguém. Mas existe essa oscilação, sabe, o vez em quando o diabo pode te pegar. Não estou te assustando, mas vocês precisam de cobertura. Vocês precisam de um sacerdote para respeitar, para saber que não dá para vacilar. Fica 2 semanas sem vir, já era. Eu acho que você vai congregar aqui, sabia? Vai. Eita glória, olha aí a irmã da Ivane, a filha da Ivane vindo, ó. Vitão, você é daqui, mano, não adianta. Você é meu filho. Você é meu filho. Por onde você passar, esse dia eu te mandei mensagem, eu lembro. Falei, ô Vitão, onde você está, Vitão? Jesus te ama. E Ele quer que vocês, e vocês que já estão na igreja, que vai ficar com a gente, sabe que vocês não têm força nenhuma. Não vou mentir. Mas se vocês saírem daqui com a alegria do Senhor, eu digo, vai ter vento? Vai, filha. Oh, como vai ter. Alguém vai olhar para você, agora quer bancar crente? Vai ter, irmão. Vai ter, e aí, ó, colega, o que é? Vai querer pregar para mim, mano? Vai ter. Mas você vai estar com a força do Senhor. É isso que o Senhor quer que vocês saiam daqui. Com a alegria do Senhor. Você achou morada. Fica na tenda. E vocês, se vocês quiserem fazer essa oração, não é por força ou por violência, mas eu estou te explicando que a força do Senhor não é a minha. A nossa vai ser o quê? Uma cobertura espiritual para a vida de vocês. No final do culto nós vamos pegar o telefone de quem tem que pegar. Aí nós vamos falar, viu? Aí você vai ver nossa carinha do pastor, dos irmãos. Mas vocês precisam ter esse revestimento. Então se vocês quiserem, vocês repitam comigo, tá bom? Eu quero aceitar esta aliança com o Senhor, porque a minha alegria é a força que o Senhor vai comigo hoje e sempre, porque todos os dias eu não vou vacilar. Ele vai me ajudar, Ele vai me dar força. Sabe por quê? Além da alegria estar dentro de vocês, tem alegria no céu por alguém que se arrepende. Você pode aplaudir ao Senhor? Vocês que estão aqui na frente, que são as nossas ovelhas, profeta Jeremias, é assim, vai e continua. Vocês que declararam com os vossos nomes, depois você também, depois você fala com a gente no final do culto, tá bom? Que Deus vos abençoe. Vocês que estão aqui na frente, só recomecem. A alegria do Senhor é a sua força, está trazendo a família. Louvado seja Deus, seja muito bem-vinda. No próximo culto a gente apresenta você e a família. E você pode aplaudir ao Senhor porque tem festa no céu. Tem festa no céu, irmãos. Os irmãos dão um abraço no Edilson, no Vitão.